que Jezabel implantou, a imoralidade sexual, a fornicação, refere-se à relação sexual entre pessoas que não são casadas. Irmão, essa doutrina de Jezabel está dentro de muitas igrejas do século 21. Veja bem, João escreveu uma carta repreendendo a igreja de Tiatira, mas parece que esse espírito do engano, essa doutrina de Jezabel, está dentro de muitas igrejas atuais. O que mais se vê hoje dentro de muitas igrejas é o pecado de imoralidade sexual, a fornicação dentro de muitas igrejas. Como assim, pastor? Me explica melhor que eu quero entender. Dentro de muitas igrejas hoje, Jezabel, o espírito do engano, implantou uma falsa doutrina que pode fornicar, que pode casar novamente, que pode se prostituir, que pode cometer relações sexuais ilícitas. Isso acontece nas igrejas do século 21. Me explica melhor isso, pastor. Quantas igrejas aonde liderança, pastores, permite pessoas que não são casadas, que vivem junto, amaziada, aleluia, que se encontra dentro da igreja, participando de Santa Ceia, cantando em cima no altar, pregando a palavra de Deus, falando em línguas estranhas, profetizando, recolhendo oferta, tocando instrumento dentro da igreja, e não são casados, vivem junto. União estável não é casamento. União estável não é casamento. União estável foi feito com um objetivo aqui no Brasil, para mulheres visitar o seu marido na prisão, para divisões de bem de pessoas que não eram casadas e viviam anos, e quando separava tinha briga para dividir os bens. União estável não é casamento. União estável é uma lei criada pelo homem, aleluia, que defende a união deles que vivem junto. Mas veja bem, aleluia, dentro de muitas igrejas hoje, permite pessoas que vivem junto, que moram junto, não são casados, e isso é fornicação. A Bíblia chama de fornicação, aleluia. Refere-se a relações sexuais praticadas entre o homem e a mulher, não sendo casado, dentro da igreja. Isso é doutrina de Jezabel. E tem pastores dizendo que não tem nada a ver, já estão juntos há anos, já tem filho há anos. Mas o casamento é a maior instituição que Deus estabeleceu na face da terra. O casamento tem a bênção de Deus. O casamento só é ligado no céu quando o casal diante de Deus se compromete em fazer uma aliança, em casar, em fazer um juramento até que a morte o separe, em amar, em ter compromisso e respeitar uns aos outros. Mas hoje tem muitas igrejas que defendem as pessoas que não são casados, pregar, participar de Santa Ceia, evangelizar. O que é isso? Isso é doutrina de Jezabel, o pecado de imoralidade sexual dentro da igreja, aleluia, doutrina de Jezabel. Muitas igrejas hoje está cheio de doutrina de Jezabel, falsas doutrinas. Satanás implantou essa doutrina na igreja de Tiatira, mas Deus vai repreender essa falsa doutrina, que é o pecado de fornicação, o pecado de imoralidade sexual. E há muitas igrejas hoje no século 21, eu não estou julgando, eu estou falando conforme a palavra. O que mais tem dentro de muitas igrejas é doutrina de Jezabel. E sabe que os pastores vão dizer? Não tem nada a ver a irmã andar na sensualidade. Pastores que não repreendem a sensualidade na igreja, pastores que não exortam a sensualidade na igreja, é porque ele gosta de ficar vendo o corpo da irmã, é porque ele gosta de ficar vendo os seios da irmã,
é porque ele gosta de ficar vendo a curva da irmã. Lideranças que não repreendem a doutrina de Jezabel. O que é a doutrina de Jezabel? É o pecado da imoralidade sexual dentro da igreja, a fornicação dentro da igreja, a sensualidade. O que mais tem hoje é pessoas dizendo que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. Mas quando eu vejo uma igreja entregue ao pecado, à sensualidade, eu vejo então que Satanás conseguiu implantar naquela igreja a doutrina de Jezabel. Hoje muitas mulheres cristãs estão se manifestando essa obra carnal dentro das igrejas e nas redes sociais, expondo seu corpo sem pudor, sem decência. Estão, aleluia, só para ser observada nas redes sociais de muito crente. O que mais vê são mulheres postando foto marcada do sol, só de biquíni, mostrando a nudez do seu corpo, e ainda posta versículo: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Na igreja chega como uma santa, mas na rua anda mostrando as curvas, mostrando o corpo. Na igreja chega de terno e gravata, mas na rua anda mostrando peitinho de rolinha, salsicha embutida, roupa toda apertadinho, crente gayzinho, todo enfeitadinho, mostrando o cofrinho. Irmão, vamos lá. Isso é o que? Doutrina de Jezabel. E quando nós pregamos, eles apontam dizendo: está julgando. Isso não tem nada a ver. Deus vai repreender a igreja de Tiatira, porque permitiu entrar doutrina de Jezabel, a imoralidade sexual, o falso ensinamento, uma doutrina do diabo tomou conta da igreja de Tiatira. E Deus vai repreender aquela igreja, porque aquela igreja estava indo pelo mau caminho. As obras daquela igreja não condizia com os mandamentos doutrinários de Cristo. Aquela igreja estava, aleluia, vivendo um falso ensinamento. Irmão, o que mais vemos hoje é a sensualidade, é a lascívia dentro da igreja. O que é lascívia? Portanto, é o pecado da sensualidade demasiada, do excessivo desejo pelo prazer sexual, que se manifesta na falta de pudor, quer seja na forma de falar, ou vestir, ou de se comportar. É o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e no coração. Isso é lascívia, é o pecado de lascívia, doutrina de Jezabel dentro da igreja. E muitas pessoas dizendo: não tem nada a ver, Deus só quer o coração. O espírito de Jezabel, da imoralidade sexual, da sensualidade, da fornicação, do adultério, está dominando muitas igrejas. Acorda, igreja, despertar, igreja. Deus não está se agradando, aleluia, da conduta de muitos que começaram até bem, começaram vivendo uma vida de santidade, pregava contra o pecado, pregava contra a prostituição, e hoje se entregaram os prazeres da carne. E a Bíblia condena a lascívia, a sensualidade e a prostituição. Veja em Gálatas capítulo 5, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Então veja que Paulo vai dizer aos Gálatas: os que praticam tais coisas não herdará o reino do céu. Toda a igreja que anda na lascívia, que anda na sensualidade, no pecado de fornicação, não herdará o reino do céu. Jezabel colocou uma doutrina dentro das igrejas, aleluia, para enganar a igreja. Quando, aleluia, a Bíblia diz que quando entrou esse pecado, esse espírito dentro da igreja, veja que a Bíblia